Então, vamos adotar uma postura confortável. E a prática vai ser toda conduzida, tá? Então, nos momentos que precisar dar instrução, parar, fazer a meditação e tal, eu vou conduzindo tudo isso com vocês. Acaba sendo uma prática mais longa, mas vocês vão ter toda a instrução de prática, tá bom? Glorioso e precioso Lama Raiz, que estais no alto de minha cabeça, por vossa grande bondade, aceitai-me sob vossa proteção e concedei-me as realizações do corpo, da palavra e da mente. Rogo ao poderoso Shakyamuni e a seu regente Maitreya, o nobre Asanga e o erudito Vasubandhu, as dois Sena e Gunamitra e Sinabhadra, abençoai-me com pleno desenvolvimento do amor, compaixão, bodhicitta e a habilidade de dissipar as emoções perturbadoras e descartar a apreensão egocêntrica. Rogo a Gampel e ao grande e pequeno Kusali, a Dharmakirti e ao Senhor Atisha, a Droton Potawa, a Sharawa e ao Yogi Chekawa, abençoai-me com pleno desenvolvimento do amor, compaixão, bodhicitta e a habilidade de dissipar as emoções perturbadoras e descartar a apreensão egocêntrica. Rogo a Tilbupa e a Lama Ozer, a Hladin, Janchup, Bumpa Kungyal Tsen Yonten Pewa, ao grande Pandita Dewapel e a Kashi Drakpa Shonu, que proclamou os 4 ensinamentos. Abençoai-me com pleno desenvolvimento do amor, compaixão, bodhicitta e a habilidade de dissipar as emoções perturbadoras e descartar a apreensão egocêntrica. Rogo aos Bodhisattvas Sodrakpa e Tokmezampu, a Yanten Lodro, Shono Lodro, ao grande Pandita Shakchoden, Kunga Chodrup e Jetsun Drolchok. Abençoai-me com pleno desenvolvimento do amor, compaixão, bodhicitta e a habilidade de dissipar as emoções perturbadoras e descartar a apreensão egocêntrica. Rogo a Lungrik Gyamtso, ao todo sapiente Taranata, aos dois regentes Rinchen Gyamtso e Yeshe Gyamtso, ao Yogi Yontengon e a Gompo Paljor, Gompo Drakpa e Gompo Nangyal. Abençoai-me com pleno desenvolvimento do amor, compaixão, bodhicitta e a habilidade de dissipar as emoções perturbadoras e descartar a apreensão egocêntrica. Rogo a Tsewan Norbu, Trineshinta e a Situpe Manenje, a Drumnye, Lodrotsen, a Karma Hlaton, Sr. Shenpen Ozer e Lodrotaye. Abençoai-me com pleno desenvolvimento do amor, compaixão, bodhicitta e a habilidade de dissipar as emoções perturbadoras e descartar a apreensão egocêntrica. Rogo ao Kakyab Dorje, Shiwa Nimpo, a Pema Wancho, Khyentse Ozer, Arik Pei Dorje, a Norbudon Drup e Aranjun Kunkyab, cuja experiência e compreensão foram completas. A todos os lamas raízes e os lamas da linhagem, abençoai-me com pleno desenvolvimento do amor, compaixão, bodhicitta e a habilidade de dissipar as emoções perturbadoras e descartar a apreensão egocêntrica. Em vosso corpo está reunida a compaixão dos Budas e seus filhos. Vós sois o incomparável Senhor do Dharma, com o qual toda a relação tem sentido. Meu lama raiz, vós corporificais o sopro vital dessa linhagem. Rogo a vós da profundeza de meu coração. Abençoai-me com pleno desenvolvimento do amor, compaixão, bodhicitta e a habilidade de dissipar as emoções perturbadoras e descartar a apreensão egocêntrica. Renúncia e repugnância formam a base. A suprema e pura bodhicitta, em seus 2 aspectos, é o segredo para que nunca se desvie do caminho Mahayana. Concedei-me vossa bênção, que a bodhicitta surja, se estabeleça e se desenvolva com força. Quando a confusão dos 8 dharmas mundanos tiverem sido descartada e a apreensão egocêntrica completamente cortada e a genuína consideração pelos outros profundamente desenvolvida, o que quer que apareça possa ser experimentado como uma ajuda na via do despertar. Concedei-me vossa bênção para que o treinamento da mente possa ser completo, com a correta compreensão de que, sendo última, sem origem, cessação ou duração é vacuidade. Ainda que surja por causas e condições, é como uma ilusão. Que eu possa ver tudo e trabalhar naturalmente para o bem de inumeráveis seres por tanto tempo quanto durar o samsara. Que em todos os meus nascimentos possa não estar separado do perfeito Lama, que usufruir do esplendor do Dharma, consumando completamente as qualidades dos caminhos e das terras, que eu atinja rapidamente o estado de Dorje Chan. Agora a gente anota aí na sadhana, a gente faz 3 vezes tomada de refúgio e bodhicitta.
No Buda, no Dharma e na sublime assembleia, tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na sublime assembleia, tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na sublime assembleia, tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante da prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. Então, a partir desse momento, vamos visualizar agora o Lama Raiz, quem quer que seja ele, pode ser o Buda Shakyamuni, pode ser o Buda Amitabha, pode ser o Dalai Lama, pode ser o Kalu Rinpoche, pode ser o Karmapa, o Taisito Rinpoche, não importa. Qualquer lama autêntico que seja objeto do seu profundo respeito e devoção. Visualize ele no alto da sua cabeça, num assento de lótus e lua. Um lótus luminoso e uma superfície plana, como se fosse um disco lunar, e sobre ele está o Lama Raiz. Um corpo luminoso, sorridente, e uma vez tendo visualizado ele, a gente recita homenagem ao grande compassivo. E a partir de agora, a gente faz uma acumulação da prática de Guru Yoga, recitando o texto que eu mencionei para vocês. Evoco a graça do meu Lama, amigo espiritual grande e perfeitamente puro, rogo para que façais nascer em mim amor, compaixão e bodhicitta incomparáveis. Nós vamos acumular uma quantidade de vezes essa recitação, eu vou contando, vocês só repetem isso mentalmente ou em voz baixa, fazendo uma acumulação de Guru Yoga. Evoco a graça do meu Lama, amigo espiritual grande e perfeitamente puro, rogo para que façais nascer em mim amor, compaixão e bodhicitta incomparáveis. Evoco a graça do meu Lama, amigo espiritual grande e perfeitamente puro, rogo para que façais nascer em mim amor, compaixão e bodhicitta incomparáveis. Evoco a graça do meu Lama, amigo espiritual grande e perfeitamente puro, rogo para que façais nascer em mim amor, compaixão e bodhicitta incomparáveis. Evoco a graça do meu Lama, amigo espiritual grande e perfeitamente puro, rogo para que façais nascer em mim amor, compaixão e bodhicitta incomparáveis. Evoco a graça do meu nome espiritual grande, perfeitamente puro, rogo para que faça assim, não paixão meu título uma parada. Evoco a graça do meu nome espiritual grande, perfeitamente puro, rogo para que faça assim, não paixão meu título incomparável. Evoco a graça do meu Lama, amigo espiritual grande, perfeitamente puro, rogo para que façais nascer em mim amor, compaixão e bodhicitta incomparáveis. Então, tendo feito essa acumulação de mérito, eu faço a visualização de que o Lama Raiz, que está no alto da minha cabeça, ele, enquanto corpo de luz, penetra pelo orifício de Brahma no alto da minha cabeça e vai permanecer num receptáculo de luz na altura do meu coração, e aí ele vai permanecer.
E uma vez tendo visualizado isso, a gente retoma o texto na parte que diz: em primeiro lugar, estude as preliminares. A gente recita isso juntos. Em primeiro lugar, estude as preliminares. A gente para e agora faz uma meditação analítica sobre as 4 preliminares comuns. Então vamos refletir inicialmente sobre a preciosa existência humana. Vejam, hoje a gente está num domingo, no horário do almoço, com tantas distrações aí no mundo, mas, no entanto, a gente está aqui praticando esses ensinamentos que são milenares, com o propósito de alcançar o estado de Buda para poder conduzir todos os seres ao estado de Buda. Veja que oportunidade preciosa, veja que situação especial. Você nasceu como humano, de alguma forma o Dharma chegou em você, a oportunidade de fazer esse retiro, e você fez uma escolha consciente, poderia estar se distraindo com várias coisas, mas você se mobilizou para estar aqui fazendo essa prática e desfrutando de um ensinamento tão precioso como esse, porque em algum lugar, de alguma forma, existe um respeito, um apreço, uma admiração pelos ensinamentos do Senhor Buda. Então você nasceu como humano, num lugar onde os ensinamentos estão disponíveis, você pode praticar, existem aqueles dispostos a ensinar, e você tem um respeito por esses ensinamentos. Olha a população da Terra, 8 bilhões de habitantes, olha quantos animais existem só nesse planeta, e, no entanto, você nessa vida despertou esse interesse e esse respeito por um ensinamento que pode te levar a uma condição livre de sofrimento, para conduzir todos os seres a uma condição livre de sofrimento. Portanto, essa não é só uma existência humana, essa é uma preciosa existência humana. Tira o melhor proveito disso. Tira o melhor proveito, porque essa existência humana ela é impermanente, como todos os fenômenos do samsara, todos os fenômenos compostos. E essa oportunidade, ela não vai ser eterna. A oportunidade de você fazer um retiro, a oportunidade de você abraçar uma pessoa que você ama, a oportunidade de você desfrutar um momento de amor, bondade e compaixão, a oportunidade de você desfrutar de saúde, de condições de prática, tudo isso é impermanente. Reflete sobre isso. Além disso, existe uma lógica de causalidade que se impõe a nós. Se eu praticar ações que sejam virtuosas, eu vou colher os frutos de uma prática virtuosa, que vai favorecer minha prática, que vai favorecer outras pessoas. Se eu praticar ações não virtuosas, eu vou colher os frutos disso. Há uma lógica de autorresponsabilização nos ensinamentos do Senhor Buda. Não perde isso de vista. Há uma lógica de causalidade que se impõe na realidade do samsara. E, além disso, essa experiência de nascimento, velhice, doença e morte, por mais que ela apresente situações de felicidade, esses momentos de felicidade também são transitórios, também são impermanentes. E sejam esses momentos de felicidade, sejam momentos de desconforto e daí por diante, uma vez marcados por esse aspecto de impermanência e transitoriedade, eles dão conta de uma sensação de insatisfatoriedade no samsara, de sofrimento no samsara. Há uma sensação de falta constante. Reflita sobre isso também. Preciosa existência humana, impermanência, lei do karma ou causalidade e sofrimento de samsara.
E uma vez tendo refletido sobre as 4 preliminares comuns, a gente vai avançar no nosso texto até depois da página 5, onde aparecem no verso os 8 símbolos auspiciosos, e a gente vai fazer a oração de 7 ramos uma vez. Marca a página onde a gente parou, porque a gente vai voltar para ela, a gente vai avançar e vai voltar. Ao nobre Tirenzi e a todos os Budas e Bodhisattvas que residem nas 10 direções e nos 3 tempos, com completa sinceridade, rendo homenagem. Apresento oferendas materiais e imaginárias de flores, incensos, luzes, perfumes, manjares, música, e rogo à nobre Assembleia que as aceite. Desde tempos sem princípio até agora, cometi os 10 atos não virtuosos, os 5 atos hediondos de consequência imediata. Confesso todos os atos nocivos cometidos com a minha mente dominada pelas emoções perturbadoras. Regozijo-me com o mérito acumulado nos 3 tempos por Shravakas, Pratyeka Budas, Bodhisattvas, seres comuns, etc. Peço-vos que gireis a roda do Dharma dos veículos comuns, Hinayana e Mahayana, de acordo com a motivação e as faculdades de compreensão dos seres. Enquanto o Sansara não se esvaziar, suplico-vos que não vos retireis para o Nirvana, e por compaixão rogo-vos que olheis para todos os seres submergidos no oceano de sofrimento. Todos os méritos que acumulei, sendo causas do despertar, possa a glória de um guia dos seres ser obtida sem demora. Volta para a página onde a gente estava, em que você recitou em primeiro lugar as estudos preliminares. A gente parou aqui, fez a oração de 7 ramos, e agora a gente vai fazer um pouco da prática de Shiné, prática de calma mental. Nós vamos usar a respiração como suporte. Eu vou contar 21 ciclos de respiração. Vocês não precisam se preocupar em contar. E quando vocês estiverem fazendo a prática em casa, só se lembra que a contagem da respiração não é o objeto da minha prática, da minha concentração, é a respiração. Então, se você quiser marcar um tempo no relógio ou algo do gênero, o importante é permanecer com plena atenção na respiração. Eu vou, então, cuidar de fazer a contagem das 21 respirações. Vocês só se preocupem em voltar a atenção, a concentração para a respiração. Portanto, volte a sua atenção à respiração. Simplesmente perceba o ar entrando e saindo pelas narinas, ou o movimento do abdômen ou da caixa torácica. Encontre a sua respiração e permaneça com plena atenção sobre ela. Só isso. Larga os pensamentos. Volta para a respiração. Larga. Volta para a respiração. E uma vez tendo estabilizado um pouco a mente, por meio da prática de Shiné, de calma mental, a gente volta para o texto e retoma a partir da linha: pensais que todos os fenômenos são semelhantes aos sonhos. E nesse momento, numa postura contemplativa, permaneça num estado de calma mental,
e reconheça o aspecto ilusório, insubstancial das experiências da realidade. Na verdade, os objetos que te cercam, as pessoas e daí por diante, na sua essência são simplesmente aparências transitórias, causas e condições reunidas num determinado momento que dão uma impressão de existência real, mas que na verdade são simplesmente transitórios, insubstanciais, vazios de uma existência inerente. Essa é a ideia. Simplesmente observe essa realidade com essa perspectiva. Observe um pouco. Sem se concentrar, sem se focar em nada. Simplesmente percebe as aparências. E a partir daí, a gente volta para o texto e recita: examineis a disposição natural da consciência não nascida. Nesse momento a gente faz um pouquinho do que seria Platon. Digamos, volta o seu olhar para a mente em si, onde tudo isso se manifesta. Essa mente, ela está onde? Está dentro do seu corpo? Ela está fora? Ela começou a existir hoje? Ela acaba quando você vai dormir? Qual a diferença que existe nessa mente quando surge um pensamento e quando não tem pensamento nenhum? É a mesma mente? É uma mente diferente? Esse pensamento que se manifesta e a mente em si são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Qual a diferença que existe entre essa mente e a consciência auditiva que se manifesta quando o meu ouvido entra em contato com o som do ar-condicionado? E quando o som do ar-condicionado desaparece, a mente vai embora? Vai para onde? Observa, suavemente. Qual a diferença que existe quando surge na mente um pensamento e quando não tem pensamento nenhum? A gente volta para o texto e recita: deixais o próprio antídoto se esgotar espontaneamente. Larga essa observação sutil que a gente está fazendo, essa observação da mente, larga isso, larga completamente e deixa a mente absolutamente no seu estado natural. Não há nada a fazer. Solta. Tudo. Solta, larga.
Não há nada a fazer. Mas ao mesmo tempo você não está distraído. Lucidez pura. Permanecer na essência da via, na natureza fundamental. Corta. Vamos voltar para o texto, para a oração de 7 ramos lá na frente, de novo. Página 1, oração de 7 ramos, ao nobre Tirenzi e a todos os Budas e Bodhisattvas que residem nas 10 direções e nos 3 tempos. Com completa sinceridade, rendo homenagem. Apresento oferendas materiais e imaginárias de flores, incensos, luzes, perfumes, manjares, música e rogo à nobre Assembleia que as aceite. Desde tempos sem princípio até agora, cometi os 10 atos não virtuosos e os 5 atos hediondos de consequência imediata. Confesso todos os atos nocivos cometidos com a minha mente dominada pelas emoções perturbadoras. Regozijo-me com o mérito acumulado nos 3 templos por Shravakas, Pratyekabuddhas, Bodhisattvas, seres comuns, etc. Peço-vos que gireis a roda do Dharma dos veículos comuns, Hinayana e Mahayana, de acordo com a motivação e as faculdades de compreensão dos seres. Enquanto Sansara não se esvaziar, suplico-vos que não vos retireis para o Nirvana, e por compaixão rogo-vos que olheis para todos os seres submergidos no oceano de sofrimento. Todos os méritos que acumulei, sendo causas do despertar, possa a glória de um guia dos seres ser obtida sem demora. Volta para o texto, onde a gente estava na página 2, e lê isso aqui. Entre 2 sessões, perceba como um jogo mágico. A ideia, ao ler isso, é manter uma postura minimamente contemplativa e perceber que entre uma sessão formal e outra, o que existe simplesmente é um jogo ilusório da realidade, em que você é capaz de conhecer se você mantiver esse estado de lucidez natural da mente. Deixa isso registrado no teu coração. E a partir daqui a gente vai começar a cultivar as condições para fazer desabrochar o nosso coração compassivo, naturalmente compassivo, e fazer a prática de Tonglen. Para que isso seja autêntico, verdadeiro, eu preciso desenvolver uma postura genuína de amor-bondade por todos os seres. Então a gente vai usar um primeiro exercício que a gente comentou, que é o exercício mais tradicional. E imagina a tua mãe, ou então o teu pai, ou uma pessoa que você ama muito. Pensa na tua mãe ou nessa pessoa. Pensa mesmo, pensa nela. Quanta gratidão você tem por ela? Essa pessoa cuidou de você, te educou, te alimentou, renunciou a várias coisas que ela priorizava na vida dela por você. Cuidou da tua saúde, te limpou, te ensinou a comer, te educou, proporcionou tantas coisas na sua vida. Quanta gratidão você tem por ela. Imagine, no entanto, que o ciclo de Sansara é sem início e sem fim. Que nessa vida, essa pessoa é a sua mãe ou é essa pessoa querida para você, mas que em outras vidas, outros seres ocuparam esse lugar, esse exato lugar de mãe, de cuidadora ou de amigo e daí por diante.
todos os seres sencientes, na verdade, em algum renascimento, foram, serão sua mãe. Veja se é possível expandir o mesmo sentimento que você nutre pela sua mãe por todos os seres a partir dessa perspectiva. Olhe para todos os seres como a sua potencial mãe, sua potencial pessoa querida. E permita que o seu coração se desabroche num profundo sentimento de aspiração de felicidade e sensação de sofrimento da tua mãe, das pessoas queridas, próximas e de todos os seres. E se isso não for suficiente, a gente pode adotar uma outra via. É ou não é verdade que, assim como você, todos os seres sencientes, ao final e ao cabo, buscam evitar sofrimento e alcançar algum nível de tranquilidade, estabilidade, paz interior? Sobre essa perspectiva, há alguma diferenciação entre uma pessoa que você ama, uma pessoa que é indiferente a você, e uma pessoa com quem você tem algum nível de dificuldade? Nesse nível fundamental, é possível estabelecer alguma diferenciação entre os seres sencientes? E uma vez tendo estabelecido uma postura de equanimidade, vamos observar uma situação positiva na nossa vida, como, por exemplo, a possibilidade da gente estar fazendo esse retiro nesse momento. Quantas pessoas estão diretamente relacionadas a essa possibilidade? A quem você agradeceria? Você agradeceria ao Fernando, ao Centro Budista, ao Lama, mas vamos ampliar um pouquinho mais. E as pessoas que trabalharam para que esse retiro pudesse acontecer, o pessoal da Sangha do Lama Tart, o próprio Lama Tart, as pessoas que abriram esse espaço para a gente, as pessoas que construíram esse espaço, o pessoal da Xerox que imprimiu esses textos que vocês estão usando, os trabalhadores que construíram os móveis da sua casa, os animais que morreram para te alimentar, para você ter a saúde que você tem hoje, que plantaram as verduras, os vegetais que você vai comer. Veja como é possível ter um sentimento expandido de apreço e gratidão, porque é uma teia de interdependência que une a todos nós nesse momento. Você não está aqui nesse momento agora por acaso. Há uma teia de situações que proporcionaram você desfrutar desse momento agora. A partir desse sentimento de apreço, de afeto, de estima sobre todas essas pessoas, traga ao teu coração, à tua mente, a perspectiva do sofrimento sutil ou manifesto que todos os seres sencientes sofrem nessa experiência do samsara. E aí, voltando ao texto, a gente lê: desenvolvei paralelamente a tomada para si e a doação. Utilize a respiração como suporte. A partir desse momento, você vai integrar a prática de amor, bondade e compaixão na sua respiração. Com o coração imbuído desse verdadeiro sentimento de cuidado, de apreço, de estima, de empatia e de compaixão, imagine que a cada inspiração que você dá, uma fumaça escura entra pelas tuas narinas, aliviando todos os seres dos sofrimentos, das dores, dos infortúnios. E no momento em que você expira suavemente, sem mudar a sua forma de respirar, não precisa respirar mais profundo nem nada, que seja uma respiração
leve, não importa. Quando sai o ar, você imagina uma fumaça branca saindo pelas tuas narinas, levando saúde e tranquilidade para todos os seres. É como se o seu corpo funcionasse como um filtro, aliviando o sofrimento de todos os seres e levando a eles tudo que é de melhor, tudo que é de mais saudável. E permaneça assim por alguns instantes. Traga à mente, ou seja, ao seu coração, as pessoas em geral e integre a sua respiração com esse processo de engajamento compassivo. Visualize, portanto, a fumaça escura entrando e a fumaça clara saindo, enquanto você respira. E não tire do seu coração um sentimento profundo de gratidão, de apreço, de estima, respeito, amor, bondade e compaixão por todos os seres sencientes. Pessoas mais próximas, pessoas que estão nos hospitais. E, em particular, a experiência que a gente falou hoje, do episódio que aconteceu na escola, no Espírito Santo, as pessoas que morreram, as pessoas envolvidas, e inclusive a pessoa que realizou os atos. Traga as pessoas ao seu coração e faça a visualização de Tonglen. Que o ato mais intuitivo da sua existência, que é o ato de respirar, se torne um ato compassivo. E uma vez tendo praticado por alguns instantes Tonglen, a gente volta para o texto, na página 2, verso. Depois de ler, utilize a respiração como suporte. A gente vai ler uma série de instruções que vão influenciar a nossa prática no dia a dia. Três objetos, três venenos, três virtudes. Lembre-se, portanto, que os três venenos se referem a ódio, desejo e ignorância. E quando eles se manifestarem, aproveite para praticar. Em relação ao ódio, pratique o amor. Ao desejo, pratique o desapego. À ignorância, pratique a sabedoria.
Em todas as formas de atividades, fazei vosso aprendizado com a ajuda de palavras. Repita, invoque, por meio de palavras, recursos que possam te trazer de volta à prática. Recite um mantra, traga alguma palavra que seja suporte para a tua amorosidade, para a tua compaixão. Utilize a palavra como suporte. Repita que todos os seres possam obter a felicidade, as causas da felicidade, possam todos os seres se livrar do sofrimento, das causas do sofrimento, que são as 4 incomensuráveis. Aproveita a palavra para praticar o Dharma. Inicie a progressão da tomada para si sobre vós mesmos. De novo, aproveite a palavra e as instruções da prática de Lojong para fazer essa troca aos outros, aquilo que é de melhor, aquilo que é o de mais saudável, e sobre mim que se recai a dor, o sofrimento de todos os seres, para que eles se aliviem disso. A mera aspiração, a mera motivação compassiva neutraliza qualquer prejuízo que essa prática poderia trazer a você de troca e oportuniza uma situação de acumulação de mérito e de sabedoria. Agradeça por isso. Quando o exterior e o interior estão imbuídos da negatividade, transformai as condições adversas num caminho para o despertar. Mantenha a vigilância. Quando você estiver diante de uma situação adversa, essa é uma boa oportunidade para você praticar o Dharma. Reclame apenas de uma coisa. Reclame do quê? Da apreensão egocêntrica. É ela que te faz renascer no Sansara, é ela que te faz sofrer no Sansara. É o apego ao ego. Medite que todos os seres têm a grande bondade. Leve em consideração que os outros são mais importantes que você. Pratique a tomada de si e a doação. A insuperável proteção da vacuidade é a de considerar as aparências ilusórias como sendo os 4 corpos. No sentido último, o aspecto insubstancial de todos os fenômenos é a expressão do Dharmakaya. Tudo aquilo que se manifesta na mente é a expressão do Nirmanakaya. E a união desses dois é o Sambhogakaya. E a indissociabilidade dos fenômenos é o Svabhavikakaya. Portanto, tudo aquilo que é capaz de ser percebido na sua essência tem uma natureza pura. As coisas são como são e como são perfeitas. Exercite isso com lucidez. O melhor meio é possuir as 4 preparações. Acumular mérito, praticar as 4 forças, de confessar as coisas erradas que você fez e se arrepender, se comprometer a não repetir, diante de um suporte, né? Tome refúgio e confie nessa prática de purificação, se comprometendo a não fazer mais. Então, acumule mérito, pratique as 4 forças, ofereça torma aos obstrutores quando você tiver recebido esses ensinamentos, e ofereça tormas aos budas, aos protetores, quando você estiver fazendo uma prática formal para as divindades de sabedoria. Aplicar a meditação em qualquer situação, ou seja, pratique o Lojong sempre. O resumo das instruções particulares é trabalhar sobre as 5 forças, da impulsão, da familiaridade, das sementes brancas, da renúncia e da aspiração. As instruções do Mahayana para a transferência para o momento da morte são as 5 forças, que também estão associadas à impulsão, familiaridade, sementes brancas, renúncia e aspiração. Todos os dharmas se reúnem a uma única necessidade, qual seja, cortar a apreensão egocêntrica. Entre 2 testemunhos, fique com o melhor. Lembra, a sua avaliação sincera, a sua avaliação de prática sincera é a que vale mais. A gente, às vezes, engana os outros, mas faça uma avaliação sincera, não se deixe levar pelo floreio dos elogios e daí por diante. Mantenhais sempre apenas uma disposição feliz. Essa tem que ser a disposição natural.
Se puder fazer isso mesmo distraído, é que a mente está treinada. Esse é um bom sinal de prática. Seja leve. Não force um estado de felicidade que não é natural. Mas se ele estiver acontecendo, alguma transformação está acontecendo no seu modo de ser. Isso é um bom sinal. Respeitar sempre os 3 pontos gerais, quais sejam não romper os compromissos, não ter comportamento absurdo e não ser parcial, né? Adotar uma postura de imparcialidade. Toda vez que a gente vai lendo isso ao fazer a prática, a gente recupera essas ideias e esses registros, a ideia é que eles passem a permear a sua experiência cotidiana. Modificai vossas tendências, mas permaneceis naturais. Ou seja, mesmo que a prática traga resultados positivos, não se torne uma pessoa presunçosa. Muda suas tendências, mas permanece humilde, sem presunção. Não falai dos defeitos dos outros. Evite a maledicência. Não pensai em nada dos outros. Quando você pensa alguma coisa negativa dos outros, você se torna aquilo que você pensou. Você ganha a tonalidade afetiva daquela emoção. Ocupai-vos inicialmente de vossas predisposições negativas predominantes. Preocupe-se com a sua prática. Identifica quais são os seus principais obstáculos, as principais características da sua personalidade e tenta lidar com ela, aprender a lidar com elas, superá-las. Abandonar todas as experiências por um resultado. Ou seja, evitar expectativas mundanas. Não fazer esperando algum resultado, né? Fazer sem expectativas. Renunciar a um alimento envenenado. O alimento envenenado é a crença na existência real da matéria, o apego ao ego, né? A apreensão egocêntrica. Não adotar uma atitude intransigente. Né? Não use palavras duras e intolerantes diante do erro, do equívoco do outro. Né? Não seja vulnerável aos propósitos ofensivos. A ideia de não caluniar os outros, não falar mal dos outros, mesmo quando eles te ofendam. Não aguarde uma ocasião, ou seja, não seja vingativo, não seja incisivo. Lembra a diferença que existe entre uma instrução e o assédio moral. Use uma boa medida quando tiver que ser enérgico. Não dai ao asno a carga de um cavalo. Não dê ao outro uma responsabilidade que é sua. E às vezes uma responsabilidade que o outro não vai ser capaz de lidar. Assuma suas responsabilidades. Não tenha por objetivo a vitória. Ou seja, não seja calculista, né? Pensando sempre numa lógica de competição e daí por diante. Não formar projetos interessados. De novo, faça sem alguma expectativa, faça simplesmente pela atitude de fazer o bem do outro. Não façais de um Deus um demônio. Não reforce ainda mais o seu ego. Não aspirai à infelicidade do outro em busca de satisfações suplementares. Pensa, não deseja o mal de outro para se beneficiar disso. Coloque uma única absorção em todas as circunstâncias, qual seja, esvaziar a apreensão egocêntrica. Aplicai um único método para vos corrigir em todas as circunstâncias. Fazer a prática de Tonglen, né? Troca você pelos outros. Dai ao outro a vitória, as coisas positivas e tomar para si a dificuldade de uma forma a aliviar o sofrimento dos outros. Do princípio ao fim, 2 coisas devem ser feitas. De manhã, coloca o compromisso de tirar o melhor proveito dessa preciosa existência humana e à noite faz uma avaliação dos atos cometidos para que no dia seguinte você não repita erros que eventualmente você cometeu. Permaneça firme ao encontro de um e outro. Sofrimento, né, que eu vivo tem a ver com o meu karma. E a felicidade que eu vivo, muito bem, desfrutar, mas não ficar aprisionado, suscetível, né, à negligência de simplesmente desfrutar os momentos de felicidade que você tem na sua vida. Preservar os 2 preceitos gerais, né, cumprir os princípios gerais do Dharma, os específicos, praticar Lojong sempre que você puder. Preservar os preceitos mesmo com o perigo de vossa vida. Aprender a fazer as 3 coisas difíceis, que é reconhecer as disposições negativas,
reconhecer que não é fácil se livrar delas e cessar o fluxo incessante de hábitos e tendências. Cultivar os 3 fatores determinantes, que é ter um excelente lama, colocar o Dharma em prática e reunir as condições necessárias de prática. Trabalhar sobre as 3 coisas que não devem diminuir, é a devoção ao lama, entusiasmo pelo Dharma e observar os seus compromissos. Ligar a virtude às 3 faculdades, portanto, renunciar aos atos negativos com corpo, palavra e mente. Meditar sobre os objetos sem parcialidade. É importante possuir um conhecimento vasto e profundo de todas as facetas da aprendizagem espiritual. Não perca uma perspectiva de análise das situações, inclusive uma análise e uma apreciação dos próprios ensinamentos para ver o que faz sentido para você. Trabalhar sempre sobre os pontos difíceis, né? Fazer lojong para os seus amigos, não sejam afetados pela variedade de situações, independentemente das circunstâncias boas ou ruins, manter diligência na tua prática. Praticar desde agora tudo o que é essencial, né? Tire o melhor proveito da sua preciosa existência humana. Não desviar os valores, né? A paciência desviada, a aspiração desviada, o contentamento desviado, a compaixão desviada, a atenção desviada e a alegria desviada. Não vos deixar, não seja inconstante, né? Mantenha a consistência dessa prática. Não tenhais hesitação alguma. Mantenha o foco sem distração. Descobris a liberdade através da análise e do exame. Não vos vanglorieis, né? Mantenha a simplicidade. Não vos deixar abalar pelas contrariedades. Não seja intolerante com os outros. Não seja exuberante, mantenha a simplicidade, seja uma pessoa discreta. E não esperar agradecimentos. Faça com a motivação pura, sem esperar nada em troca. Transmitidos por ser limpa, tal é o elixir da quintessência das instruções profundas pelas quais a progressão dos 5 tipos de deterioração é transformada na via para o despertar. No despertar da energia kármica de aprendizagem espiritual anterior, vem em mim um interesse tão intenso que não me dou conta do sofrimento, da crítica. Coloquei-me em busca dos meios de subjugar a apreensão egocêntrica. Agora não terei nenhum arrependimento, mesmo na minha morte. A gente pula a oração dos 7 ramos que a gente fez e a gente vai para as louvações finais. Possa eu obter o estado do grande Dorje-chan que todos os Budas possuem e por essa virtude possam todos igualmente obtê-lo. Possa eu ter as 2 atividades louvadas pelos despertos adamantinos, as realizadas com o objetivo do perfeito despertar e as realizadas após a perfeita budeidade. Possam advir os felizes auspícios dos lamas e dans que perfeitamente realizaram as qualidades supremas. Possam advir os felizes auspícios das dakinis e protetores do Dharma que realizaram todas as atividades. Todas as virtudes que pude acumular, sem reter nenhuma, eu as dedico para o bem de todos os seres no insuperável domínio do Dharma. Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, possa eu liberar todos os seres do oceano de Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte. Conforme todo o conhecimento do corajoso Manjushri, do mesmo modo que Samantabhadra, seguindo seus passos, eu dedico perfeitamente todas essas virtudes. Por essa virtude, possam todos os seres completar a acumulação de mérito e de sabedoria, e possam eles rapidamente obter os 2 corpos santos do Buda, que resultam dessas 2 acumulações. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. É isso, gente. Difícil? Deu para acompanhar? Vejam, gente, a prática guiada desse jeito, ela fica mais longa, né? Tem toda uma pausa, e daí por diante. Quando você entra no ritmo da prática, ela é uma prática que é capaz de você fazer em 20 minutos, assim, entendeu? Se você tiver pouco tempo, eu diria, você pode pular a prece a linhagem de Lojong, tá?
E se você tiver com um tempo muito, muito curto mesmo, você pode parar a prática depois que você tiver feito o Tonglen. Então, depois que você chegou na parte de desenvolver paralelamente a tomada para si e a doação, utilize a respiração como suporte. Você fez Tonglen, aí você já vai para a dedicatória no final, tá? Você já vai para a prática, para essas louvações, posso obter o estado do grande Dorje Chan, que todos os Budas possuem, daí por diante. Mas, assim, eu raríssimas vezes pulo essa leitura final, porque na medida em que você já fez ela muitas vezes, rapidamente você lê e você já sabe ao que ela está associada, e isso é um lembrete para o seu dia a dia. Assim. Invariavelmente, quando você se pega fazendo uma coisa que não é legal, vem a memória da leitura do texto de Lloyd Jones e você fala, nossa, não devia estar fazendo isso. Então, em geral, assim, evite não fazer essa leitura final. No máximo, pular a leitura da prece, a linhagem de Lodion, porque na medida em que você está fazendo a louvação ao guru, ele é a reunião de todos os mestres e, portanto, você de alguma forma já está fazendo uma deferência à linhagem de Lodion. Mas, se puder fazer a leitura, é isso. Eu costumo fazer a prática no intervalo que eu tenho depois do almoço. Você tem uma pausa de almoço de 1h30 no seu trabalho, almoça ali em 1 hora e em 20 minutinhos você leva a sua sandana e faz a prática de Lodion. Pense se você fizer isso pelo resto da sua vida. Todo dia repetindo esse texto. Todo dia praticando Bodhicitta relativa e Bodhicitta última. O que de mais pertinente você pode fazer na sua vida, na perspectiva de um praticante? O que pode ser mais pertinente? Mesmo que depois de almoçar e tomar um cafezinho na Copenhague seja gostoso. Mas nada contra Copenhague, nada contra o cafezinho. É só uma brincadeira por causa do momento que, por exemplo, eu escolhi para fazer a prática. Mas quais são as prioridades que você elege na sua vida? O que são 20 minutos do seu dia? Eu sempre costumo dizer assim, meditar não é difícil. Gente, assim, é detalhado e tal, mas você seguiu direitinho fazendo essas práticas em uma semana, você já... Meditar não é difícil. O difícil é você ter a disciplina de separar 20 minutos do seu dia para meditar. Porque a hora que você sentar com essa sadhanazinha aqui toda organizada e daí por diante, 20 minutos, gente. 20 minutos todo dia. Mas e para ter essa disciplina, essa diligência que a gente fala que é a quarta paramita, né? Que é assim, sentindo alegria, regozijo na prática da virtude. Agora está tudo fresquinho, a gente vê o valor disso e tal, mas daqui uma semana, pau comendo na vida, prioridades e tal, cadê? A sadhana lá de Lodion jogada, respeito pelo texto, não coloca nada em cima do texto, não deixa cair nada em cima do texto, coloca em um lugar de respeito, porque se você praticar esse texto, a instrução é de que você pode alcançar o estado de Buda nessa vida. Tem coisa mais preciosa do que isso? Então, fica aqui o meu encorajamento para vocês fazerem a prática, vocês que estão em casa, vocês receberam todas as instruções. Se ficar alguma dúvida, vai estar gravado isso, eu vou pedir para o Cássio disponibilizar no site do KPG e tal. Então, as dúvidas vocês podem consultar de novo o vídeo. Se ficar ainda mais alguma dúvida, já falei para o Fernando, eu me coloco à disposição. Vocês podem entrar em contato com o Fernando reúne as dúvidas e me passa, ou passo o contato e eu falo, não tem problema nenhum. E o Fernando, amarrando aqui o Fernando na história, o Fernando disse que tem a vontade, eventualmente, de fazer aqui com a Sangha do Rio a prática uma vez por mês. Então, seria muito bom se vocês tivessem essa disciplina de uma vez por mês, o dia da lua cheia, pega um dia auspicioso no calendário tibetano, faz a prática de Lodion uma vez por mês, gente. Vocês vão ver como a prática ela não vai embora, assim, ela fica presente e tal. Eu, às vezes, tenho os meus períodos que eu não consigo fazer a prática de Lodion. Tenho um filho pequeno, às vezes não. E olha, períodos longos e tal, mas quando eu pego essa sadhana de novo e eu abro e tal, não sei o quê, volta tudo rapidinho, entendeu? Você vai impregnando o seu contínuo mental
E isso vai transformando. É um treinamento cognitivo mesmo, mas que tem o propósito de transformar a mente. É o treinamento da mente em 7 pontos, que tem o propósito justamente de disciplinar a nossa mente e de criar as condições para a gente alcançar o estado de Buda para o benefício de todos os seres. Então é isso, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado, pessoal, pela dedicação aí de vocês. O que foi dito aqui presencialmente vale integralmente para vocês aí em casa. Pratiquem a maneira de alegrar os Budas, a maneira de alegrar os professores e tal, mais profunda é colocar em prática os ensinamentos. Então, esse é o recado. Pratiquem, esse é o mais importante. Tá bom? Muito grata, tchau, gente. Lama. Obrigada, Lama. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado.